uma turma super divertida. E eu queria saber aqui de algum de vocês se vocês já sofreram bullying na escola, ou mesmo na rua de casa, em algum lugar vocês já sofreram bullying? Já, infelizmente, todos nós acho que já sofremos um pouco de bullying, seja na escola ou na rua, né? E qual tipo de bullying você sofreu? Era algum apelido que estavam te chamando na escola? Bom apelido, alguns xingamentos sobre a aparência física, a forma que você se veste, ou até mesmo como você pensa. O bullying, na verdade, para a gente compreender o que é o bullying, a gente precisa falar que a violência em ato, que é a violência física, né, os homicídios que a gente está acostumado a ver, da década de 60 para cá, 60 do século passado, a gente começa a ter um tipo diferente de violência, que é chamada de violência moral, que é uma violência silenciosa, que muitas vezes não chama a atenção das pessoas e muitas vezes as pessoas não sabem como combater. Existem algumas denominações dadas a diferentes tipos de violência moral. Por exemplo, a violência moral onde a pessoa invade a privacidade do outro, passou a ter o título de stalking, né? Se cria esse título para você poder delimitar pesquisas nessa área, né? Então, uma ideia de stalking você pode encontrar naquele filme antigo, mas muito conhecido, Atração Fatal, né? Recentemente Hollywood fez um outro filme com John Depp, que também falava sobre essa invasão de privacidade. Então é uma violência moral chamada stalking. Na empresa, a violência moral, o assédio, né, o superior que humilha seu subalterno, é chamado mobbing. E na escola, a violência moral foi intitulada de bullying. Esse termo foi criado na Noruega e, por surpresa para alguns, o bullying começou a ser muito pesquisado e começou a ser apontado como problema nos países desenvolvidos, os países com relativa organização social. E depois ele passou a ser estudado em todos os países. Então, para que algo seja considerado bullying, precisa que haja três coisas. Que seja uma violência moral com fins destrutivos, que haja a intenção de provocar mal ao outro. Precisa que seja assimétrica, né, que seja do mais forte sobre o mais fraco. O mais forte pode ser porque é mais velho, o mais forte pode ser porque tem uma personalidade mais sólida, ou o mais forte pode ser porque é um grupo contra um, tá? E precisa também que seja persistente, precisa que ela se repita, né? Uma vezinha só, um tipo de provocação colocada, apesar de ser ruim, mas não é bullying. Então, a assimetria, a persistência e a intenção destrutiva é que caracteriza a gente definir um comportamento como bullying. Qual é o teu apelido? Borracha de pneu. Borracha de pneu. E como é que tu se sentia quando te chamavam de borracha de pneu? Só eu pela cara dele. Bater, né? Ele fazia bullying fisicamente, né? Eu não consegui parar, eu não pegava. Ah, tá. Ah, tá certo. E o que vocês acham que vocês deveriam passar para as pessoas que estão nos assistindo? É uma maneira de evitar o bullying para as autoridades. O que vocês gostariam de falar, principalmente para a educação, que isso leva muito pelo lado da educação, não é mesmo? Bom, uma boa maneira para mim de evitar o bullying é conhecendo cada um sobre cada uma das suas características para que todos possam ser respeitados. Realizadas, e eu tive a oportunidade de fazer minha tese de doutorado em cima dessa questão, o que normalmente leva o provocador do bullying a cometer esse ato é uma forma para ele de se exaltar, é uma maneira dele aparecer diante do grupo como alguém com alguma força, tanto que nós encontramos como principal característica do provocador de bullying o que Freud chamava de narcisismo das pequenas diferenças. É por isso que o provocador de bullying, dificilmente ele faz bullying sobre alguém que tem uma deficiência visível, um paraplégico, né, uma pessoa cega, porque para ele aquela pessoa já está numa posição de desvantagem. O provocador de bullying, ele busca algo em pessoas que não têm nenhuma deficiência sensorial ou motora visível, mas ele pega um aspecto que pode ser tornado negativo da pessoa e exalta. Por exemplo, se usa óculos, ele chama quatro olhos. Se é gordinho, ele chama de gordo. Se é alto,
ele chama de vara-pau, né? E aí vai, ele cria expressões para exaltar uma característica da pessoa e a partir daí essa pessoa não ser utilizada como modelo. Essa é a grande questão do bullying, é que o provocador ele tenta fazer com que os outros deixem de ser modelo para que ele apareça com força naquele grupo social a que ele pertence. Vocês estudam na mesma escola há muito tempo, ou vocês já vieram de outra escola, ou vocês já, tipo assim, quem veio de outra escola já sofreu bullying lá, aí quando veio para outra escola continuou sofrendo bullying, ou vocês viram alguma diferença? Alguém aqui já estudou em duas escolas diferentes? Estudei? Rapaz, 3 já. Já? 3? Você que já estudou em 3? Você, qual a diferença dos 3? Você viu alguma diferença? Você sofreu mais bullying de um ou menos de outro? Não sofria tanto bullying assim, não. Às vezes sim, às vezes não. Olha, normalmente a maior parte dos casos de bullying acontecem na sala de aula, principalmente no ensino médio. As estatísticas dizem que 60% dos casos de bullying acontecem dentro de sala de aula. Obviamente, como o bullying é uma violência moral, ela é feita escondida do professor. Mas como a maior parte dos casos são em sala de aula ou no pátio da escola, nós acreditamos que a escola deve ter a preocupação em acompanhar os processos que acontecem na instituição, né? Então, sim, é fundamental que haja uma vigilância por parte da escola, não aquela vigilância de ditadura, de controle exagerado, mas de saber os processos que estão acontecendo e que a escola tenha mecanismos de impedir o bullying, porque o dano que causa a personalidade das crianças e adolescentes é muito grande, né? É fundamental, inclusive, a participação do professor, porque o professor ele não pode ignorar os pedidos de ajuda. É tão difícil para a vítima de bullying pedir ajuda, e quando ela faz, o professor acha que aquilo é uma bobagem, aí ele passa a dar a eles a sensação de virar um prisioneiro, de não ter mais nenhum tipo de recurso. De poder assistir, né, através das redes sociais. Aí fica no Tenta a gente procurar o lado bom. O lado Tem gente que fica até com bom. depressão, né, cara? Se você for pesquisar, Tem gente que se mata. Vocês conhecem alguém? Vocês conhecem alguém, algum amigo que ficou depressivo? Eu sou uma menina lá da escola e ela já escutou o carro disso. tem filho, A vítima do bullying, primeiro, a vítima do bullying ela sofre de maneira silenciosa, né? Porque ela tem medo de reagir e a partir daí o bullying se intensificar. Então, o mais comum nas vítimas de bullying é eles se fecharem e sofrerem sozinhos, né? Algumas das características estão associadas, primeiro, a isolamento, né? A aparecimento de dores, né? Psicossomáticas, perda de sono, falta de vontade de ir para a escola, cai o rendimento escolar. Muitas dessas crianças submetidas a bullying voltam a ter comportamentos como fazer xixi na cama, né? Aparecem quadros de depressão, tristeza profunda, e inclusive nós sabemos que vítimas de bullying, em 30% dos suicídios de adolescentes, há a referência a esse garoto ter sofrido bullying. Então as consequências são gigantescas. Mas dizer que ele está errado, se nós for evitar, nós vamos ficar mais errado. Aliás, porque hoje o bullying ele não está só nas escolas. Temos também o cyberbullying, que é pela internet. Já isso temos que tomar outros tipos de E providência. bullying agora é crime. E vocês conhecem o cyberbullying? Sim. Conheço. Não, pela internet nunca Já? sofri bullying, não. Graças a Eu Deus. estudei. Ainda estou estudando também. E quem é que sabe o que é cyberbullying? Pode falar pra mim? É o tipo de ofensas e preconceitos com a pessoa sofrida pela internet. O cyberbullying é um fenômeno muito curioso. Enquanto no bullying social, enquanto no bullying no espaço escolar, a gente tem condições de ver as características dos provocadores, as características das vítimas, as características dos observadores, que também participam do processo, né? Dá para a gente delimitar, né, formas, personalidades, de uma maneira mais ou menos clara quando a gente faz pesquisas. No cyberbullying, não. É impressionante como o fato de que
para o provocador do cyberbullying, como ele tem a sensação de anonimato, certo? Então a gente vê casos, por exemplo, de vítimas de bullying na escola se tornarem provocadores de cyberbullying. Então é difícil delimitar o perfil do provocador do cyberbullying, porque nós vamos encontrar os mais diferentes perfis. Não são jovens todos problemáticos, né? Muito pelo contrário, alguns deles têm condutas excelentes na vida social e essa ideia de anonimato faz com que eles botem para fora, através da internet, do cyberbullying, esse lado negativo, essa pulsão de morte, né, que a gente está vendo de maneira tão concreta na sociedade hoje. Do ponto de vista da escola, a escola precisa agir em 3 frentes. Uma, convocar a sociedade, né, a puxar uma discussão muito grande sobre essa questão que sociedade é essa que a gente construiu, que está cada vez mais violenta, que seria uma ação primária, que aí não é só obrigação da escola, é obrigação de todos os agentes sociais. Existiria uma ação secundária, que essa ação é da escola, certo? É uma ação da escola, onde ela deve ter projetos de prevenção ao bullying, né? Escolas que têm projetos de prevenção ao bullying chegam a reduzir em até 75% dos casos. Então, agindo, funciona. E a terceira, ou a ação terciária, seria sobre as pessoas envolvidas com o bullying. Quando o caso acontece, agir com essas pessoas. No caso do provocador, é importante que a escola trabalhe esse provocador, porque se ele achar que ele pode continuar com essa conduta na sociedade, ele vai ter condutas marginais, ele vai se envolver com o que não deve, né? Ele pode morrer cedo devido a isso. Então a gente também ajuda o provocador. No caso das vítimas, ela precisa de um suporte psíquico para isso. E uma ação muito importante que eu acho que a sociedade precisa ter é junto às famílias. Porque nós sabemos que a maior parte das vítimas de bullying são crianças normalmente muito fracas, super protegidas, né? Então, se as famílias formarem os seus filhos, né, para serem pessoas com personalidade mais sólida, mais segura, com certeza eles não serão alvo do bullying. E é uma ação que a família também resolver da melhor maneira possível. Bom é isso Nada aqui. de violência, na Ele está calma. mostrando a placa, Tá está certo? indicando. Obrigada, Então, se gente. você... Deve-se haver integração entre a escola e a família, e após detectado o fenômeno, trabalhem juntos para que a situação amenize e os alunos consigam conviver harmoniosamente, em busca de uma sociedade melhor para todos.